Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IDCcast. Você já ouviu falar em fisioterapeuta pélvica ou fisioterapia pélvica? Hoje nós falaremos a respeito desse tema que infelizmente ainda gera muitos tabus. Mas para falarmos sobre isso, vamos trazer uma fisioterapeuta, a doutora Priscila Garcia, que trará informações a respeito desse tema de uma forma de um diálogo aberto, leve, cheio de conhecimento. Se você quer aprender e entender o que o seu corpo diz, fique conosco. Doutora Priscila Garcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco. E para começar, eu tenho uma colinha aqui, eu sempre trago uma colinha para a gente não se perder. Para começar, me fale um pouquinho a respeito desse tema. Muitas pessoas não sabem o que é uma fisioterapia pélvica. Exatamente. Então, explique de uma forma mais simples e objetiva para quem está nos ouvindo. Vamos lá. A fisioterapia pélvica, ela é uma disfunção do assoalho pélvico, onde a gente trabalha a musculatura desse assoalho. O que é o assoalho pélvico? A parte mais íntima, tanto da mulher quanto do homem. Então, o que a gente faz? A gente trabalha todo esse assoalho pélvico. Nada mais é do que são alguns exercícios que a gente utiliza, alguns eletros, por exemplo, uma eletroestimulação, um biofeedback. Priscila, o que seria um biofeedback? O biofeedback é uma sondinha que você liga no aparelho, liga direto na televisão, e aí a gente vai ver como que o seu assoalho pélvico está. E a partir daquele exame que eu faço com você e aquela avaliação, aí a gente trabalha a fisioterapia pélvica. Muitas pessoas realmente não conhecem o que é a parte pélvica do seu corpo. Não se toca. Doutora, mas nesse caso, como que a mulher pode perceber que ela precisa da sua ajuda, que ela precisa do seu trabalho? Em que momento ela pode buscar por isso? Tá. Porque, de fato, a mulher normalmente, quando se fala da parte mais íntima da mulher, o que vem na nossa mente é só um ginecologista. Exatamente. Né? Não uma fisioterapeuta, né? Piorou pélvica, que muitas mulheres não sabem o que é. Então, em que momento a gente deve te procurar? Tá. Primeira coisa, quando a gente tem um ressecamento vaginal, que você percebe que você tá seca, que você não está lubrificada, esse é um fator. Fator segundo, estou perdendo xixi ou estou perdendo cocô. É certo? É normal? Não, gente, não é normal. Você precisa procurar um fisioterapeuta pélvico para te ajudar a tratar, além do ginecologista. Então, a gente passa no ginecologista e o ginecologista provavelmente te encaminha. Ai, mas meu ginecologista não me encaminhou. Eu posso procurar uma fisioterapeuta pélvica para tratar? Pode. A gente tem total liberdade para trabalhar, diagnosticar e ver como que está essa musculatura. Porque muitas vezes esse xixi, esse cocô, ele acaba desabando. O que acontece, Débora? O nosso assoalho pélvico, ele parece uma rede. Em cima dessa rede tá o intestino, vem a bexiga, vem os órgãos reprodutores. Então, ele tá tudo aqui segurando. Por algum motivo, a gente perdeu, ter uma frouxidão na realidade. A gente perde, é uma musculatura, é um músculo. Então, aí é quando desaba. Muitas vezes, esse desabar que eu tô falando, acaba acontecendo o quê? Acaba tendo um prolapso, seja de bexiga, seja de útero ou de qualquer outro órgão que venha a sair para fora. Por quê? Porque essa musculatura não deu conta. Nossa, é uma aula que nós estamos tendo aqui, hein? Meu Deus! E assim, de uma forma simples para as pessoas poderem tentar entender. Então, pelo que você está me dizendo, o correto seria uma prevenção. Sim, uma prevenção. Então, exatamente. por exemplo, você entraria naquela questão dos exames preventivos, das consultas de rotina, para não chegar nesse momento que você diz que há esse afrouxamento, essa perda. Então, a gente precisa buscar por isso periodicamente. Sim.
A gente precisa ver e avaliar, nem que se for 2 vezes por ano, ir numa fisioterapeuta pélvica para ver como que tá essa musculatura. Porque a gente não só trata a disfunção sexual ou o assoalho pélvico, a gente também previne essas coisas. Doutora, quando você falou agora da disfunção sexual, isso é um tema muito interessante, porque eu particularmente já recebi no consultório pessoas, tanto homem como mulheres, que têm um trauma voltado nessa área, né? O trauma da parte sexual, ou por um abuso, ou por realmente uma experiência ruim, né? Nesse caso, a fisioterapia pélvica também pode ajudar? Pode. No entanto, que a gente trata, a gente acolhe não só a mulher como o homem, a gente acolhe essa pessoa, a gente ajuda a tratar e a diagnosticar aquele momento. Porque muitas vezes você vai no urologista, você não vai falar para ele isso. Você vai num ginecologista, você não vai falar isso para ela. Então, geralmente, vocês vão conversar conosco, porque eu vou estar pelo menos uma vez por semana com você. Então, aí a gente aproxima, a gente trata, é uma parte muito íntima. E eu digo para todos os meus pacientes que vão ao consultório ou que me perguntam, a parte do assoalho pélvico, 90% dela é de fundo emocional. Ah, disso eu não tenho dúvida. O emocional sempre aparece, né? Não tem como. Exatamente. E a parte do homem? Então, você falou da bexiga, da mulher, do afrouxamento e tudo mais. E o homem? Nesse caso, essa prevenção do homem seria em que parte? Como funciona? Então, no caso do homem, a prevenção seria a parte do câncer de próstata, né? Ah, então, sim. vai no ginecologista, ó, ou eu. Vai no urologista, ou vai num proctologista. Uhum. Aí ele vai ver essa parte sua e provavelmente vai te mandar para uma fisioterapeuta pélvica especializada, que é a fisioterapeuta pélvica. Muitas vezes ela no meu caso eu sou proctologista e uroginecologista. Então eu sou uro, procto e a fisiopélvica. Completa, então, querida. Sim. Então, o que acaba acontecendo? Eu acabo avaliando como que tá esse testículo, como que tá esse pênis. Muitas vezes, igual eu recebi essa semana, gente, isso foi bem chocante para mim. A paciente tá com o esposo há 34 anos. E agora, por alguma coisa, ela resolveu pedir a separação. E ela pediu a separação, a gente conversando, como, assim, normal, como ela estava explicando o que estava acontecendo. E aí eu peguei e falei para ela, expliquei para ela como que era um pênis normal e um pênis com uma doença chamada doença de Peyronie, que é o pênis torto. E ela virou para mim e falou, o meu marido tem o pênis igual. Eu falei, como assim? Ela falou, é. Eu falei, então, peraí. Então, a sua dor que você sentia, que você falou para mim há 8 sessões atrás, não era por conta que você estava com uma dor específica no assoalho pélvico. Não, era porque o marido dela também não sabia que ele tinha essa doença. Então, muitas vezes, o homem também não sabe que ele tem. Então, por isso a gente pede para que faça uma prevenção, para que vá a um fisioterapeuta pélvico específico em homem. Porque muitas vezes, quem é fisioterapeuta pélvica só trata a parte feminina e não a parte masculina. Outra coisa, a retirada de próstata. Muitos médicos não falam para o paciente que ele vai ficar impotente. E quando ele chega no meu consultório, ele chega com a expectativa lá em cima. E quando ele vai ver, não é nada daquilo. Então, não só eu acolho essa mulher, como eu acolho esse homem caso ele precise de ajuda e ele venha procurar. Que legal, muito, muito legal. Eu acho que isso está sendo muito enriquecedor e esclarecedor para todo mundo que está nos assistindo, porque é como eu falei, no começo é um assunto que gera muito tabu. Verdade. Justamente por conta da região que se trata, né? Mas é de extrema importância, de extrema relevância esse assunto. Sim. Eu acho que isso deveria ser divulgado de uma forma muito mais... como que eu posso dizer? Mais clara, né? Eu acho que é pouco divulgado. Essa área é muito pouco divulgada. Muito. E também a respeito das mulheres, das gestantes também, né? Existe essa área. Sim.
Existe essa área que a gente começa a partir das 14 semanas até 39, 40 e até 42 semanas. Eu já cheguei a fazer parto de 42 semanas e um dia, que a gente chama de parto pós-termo, que passa da idade gestacional, né? Ali do pré-termo, não, do a-termo. Então, a gente acaba tendo, sim. E dentro do consultório, eu também trabalho essas gestantes. Eu tô lendo aqui uma coisa que eu escrevi, eu acho que é importante. Esse assoalho pélvico, ele está relacionado com o prazer sexual? Não necessariamente. Tá. Muitas vezes, eu tenho algumas pacientes, até de mais idade, que vêm tratar o assoalho pélvico para que não feche o canal vaginal. Vocês sabiam que o canal vaginal, se a gente não estimular, ele fecha? É mesmo? Sim, ele fecha. Até para fazer os exames ginecológicos é muito ruim, porque você tem uma atrofia do canal vaginal e muitas vezes acaba fechando. Aí tem que ir para um urologista, para esse urologista abrir esse canal vaginal novamente. Então aí entra num procedimento cirúrgico quase. Num procedimento. Não, entra num procedimento cirúrgico. E aí as mulheres são obrigadas a usar dilatadores vaginais para poder voltar a ter aquele orifício novamente que foi fechado. Normalmente a gente ouve falar a respeito desse ressecamento que você disse, essa questão que você está me dizendo aí de fechar, quando a mulher entra na menopausa, né? Isso Sim. é mais comum na menopausa. Sim. Mas então isso acontece também fora da menopausa? Fora da menopausa, sim. Por falta de por exercício? Falta de exercício, por falta de lubrificação, acontece sim e vai descamando. Muitas vezes, por exemplo, a paciente ela tem um problema, né? Ou o próprio homem também. Ele tem um certo problema na evacuação e essa evacuação acaba atingindo o ressecamento vaginal. E no caso, o homem, a parte escrotal, a pele realmente. Então, ela fica mais ressecada. Puxa vida, quanta coisa, hein? E como que a gente pode trabalhar o autoconhecimento do corpo para ajudar nessa prevenção dessas disfunções que acontecem? Tá, vamos lá, gente. De preferência, as meninas, ou as mulheres, ou as senhoras, aprenda a se tocar. Aprenda a pegar um espelhinho e olhar lá embaixo. Vê o assoalho pélvico, vê se você não percebeu nada de diferente. Igual, tem algumas pacientes que me revelam, Priscila, eu fui ver, doutora, e eu tô com uma bolinha saindo. Essa bolinha é normal? Porque antes eu não tinha essa bolinha, eu tinha um orifício. Não, não é normal. Muitas vezes a gente vai avaliar, ou o próprio médico o ginecologista vai avaliar, e aquilo ali é um prolapso. É um útero que desceu. É a bexiga? A bexiga que desceu. Às vezes, o próprio, por não lubrificação, pela não utilização, não é só mulheres mais velhas, mulheres mais jovens também às vezes têm isso. Então, você tem uma atrofia do canal vaginal. E aí, eles se aproximam, né? Isso implica no funcionamento do intestino? Sim. Muitas vezes elas têm problema no intestino, que aí acaba acometendo a parte da frente também. E o que mais aparece no consultório, assim, questão de tabu e de mitos, é a questão da vergonha, do que aparece? O que você recebe mais lá? No consultório, eu recebo mais pessoas... Olha, eu vim porque meu médico indicou a fisioterapia pélvica, mas eu não sei como funciona. Então, no meu primeiro contato com a paciente, muitas vezes eu não vou nem tocar. Nós só vamos conversar e eu vou demonstrar o que eu vou fazer. Se o paciente ou a paciente me permitir, aí sim a gente vai para o segundo exame, que é a parte de dentro, seja da vagina ou a parte anal. Então, depois desse tratamento com você, como nós falamos do emocional, obviamente isso traz um bem-estar, né, físico e emocional. Sim. As mulheres e os homens voltam a viver felizes. Exatamente. E junto, eu peço para que eles acompanhem com um terapeuta, seja
uma psicoterapeuta, seja uma terapeuta junto, porque muitas vezes eu vou até um certo bloqueio ali, né? Eu vou até a certa página 2, mas depois eu não posso virar para a página 3 porque eu não tenho competência para isso. Então eu peço para que procure um lugar especializado, para que procure algumas terapeutas, né, que eu conheço, para que esteja fazendo a parte de terapia junto, porque aí me ajuda. Então, eu acho que a gente precisa dar as mãos e fazer como se fosse multiprofissionais naquela mesma pessoa. Porque, apesar de tudo, ela é uma pessoa. Então, assim, ela não é só a parte da vagina, ela não é só a parte do abdômen, ela não é só a parte do bumbum. Ela é como um todo. Então, eu preciso tratar essa paciente como um todo. De forma integrativa, De né? forma integrativa. Senão, o meu tratamento não funciona. Perfeito. E para o dia a dia, o cuidado do dia a dia, o que você indica para que as mulheres, os homens possam fazer? Que tipo de exercício pode ser feito durante a vida para que isso seja, para que essa prevenção seja de forma mais forte, talvez? Sim. A prevenção, o que a gente faz? Para toda vez que você for fazer uma atividade física, saber contrair ou abraçar o seu umbigo, que a gente fala, né? Para poder saber conduzir aquele peso, ou às vezes até no próprio exercício de um pilates também. Saber ativar o teu assoalho pélvico. Gente, como ativa? Às vezes, eu sentada aqui, é só fazer uma leve contração. Você vai perceber que você está ativando. De forma certa, correta, a gente não sabe, mas você pelo menos consegue perceber. Eu tenho algumas pessoas que não conseguem nem perceber isso. Então, o mínimo que você for fazer de atividade física, tenta dar umas leves contraídas. Não é para ficar contrai, relaxa, porque aí ele não aguenta. O assoalho pélvico, ele desaba. Eu falo que ele fica assim, ó. Ele desaba. Então, na realidade, não é para isso. A gente vai dando pequenas, como que eu posso falar? Pequenas estimulações. Isso já ajuda bastante, até porque a gente tem toda essa parte íntima, né? Não só a mulher, mas como o homem também. Principalmente aqueles homens que gostam muito de fazer academia. O assoalho pélvico também desaba. Perfeito. O uso de salto, constipação, má postura, sedentarismo, influencia? Influencia bastante. Bastante, porque a gente tira, por exemplo, o salto, a gente tira o centro de gravidade dela. Então, a gente tem que saber estabilizar para a gente poder fazer. Por quê? Nós temos um diafragma pélvico, que seria aqui embaixo, e esse aqui que é o diafragma respiratório. Então, eles têm que estar numa dança, quando um respira, o outro vem junto, para que isso esteja numa uniformidade. Então, eles precisam os dois, tanto o diafragma pélvico como o diafragma respiratório, trabalhando num conjunto, como se fosse uma dança realmente. De repente, a gente usa um salto, você fica muito mais para frente do que para trás. Prefiro os saltos Anabela. Qual a outra coisa que você falou? O sedentarismo, a constipação. Também, a constipação, o fato de você forçar muito. Então, você joga teu assoalho pélvico para baixo, porque você está forçando para que esse cocô saia e não pode fazer isso. Então, são certas coisas que a gente tem que ter. Outra coisa que as pessoas... É muito simples, só que as pessoas muitas vezes não fazem. Beber água. Água, respirar. Você tá naquela região hidratada. É uma região que fica muito abafada. É uma orquestra, né? Exatamente. A respiração, o exercício, é a água, é o emocional, é tudo, né? É tudo. Se você não tiver em harmonia com isso tudo, algum momento ali ele vai te dar o alerta. Excelente. Bom, existe alguma coisa que você acha que é importante nós falarmos aqui, que eu não tenha te perguntado, que você entende que é importante, é relevante a gente deixar registrado? Então, tudo que a gente falou até que foi um tema que... Total relevância. Bastante. Mas uma coisa que eu peço para as pessoas, aprenda a se olhar, aprenda a se trocar, aprenda a perceber o teu corpo.
Porque ele é igual um best-seller que eu li uma vez chamado O Corpo Fala. O seu corpo fala. E o seu corpo vai estar ali gritando para você e muitas vezes você não vai dar conta. E principalmente quando a pessoa, emocionalmente falando, não está bem, Exatamente. se ela não consegue se ouvir, que dirá se tocar, né? É muito complicado. Então, acho que realmente é como você falou, a psicologia, eu acho que a parte emocional tem que andar junto mesmo, eu acho que com todas as áreas. Sim. Porque se você não tiver esse conhecimento sobre o seu corpo, sobre a sua mente, se conhecer de fato, de verdade, fica muito difícil você se perceber, né? Não tem como. Não tem jeito. Não. Tem algum mito que você queira derrubar aqui, que é o maior que você possa encontrar? Fisioterapeuta não é sexóloga, fisioterapeuta não é pompoarismo. Existe a parte, sim, de pompoarismo, mas nós não somos aquela prática de que tem que fazer o pompoarismo. Não. Isso é uma consequência da fisioterapia pélvica. O que é pontuarismo, querida? Pompoarismo? Pompoarismo. Vamos lá, o que é isso? Vamos lá. O pompoarismo, as pessoas imaginam que a fisioterapia pélvica é o pompoarismo. É o fato de você contrair e relaxar. Então, o fato de você saber prender, por exemplo, um pênis no momento do sexo. Não é isso. Não é para isso. Não é para isso. Por exemplo, igual muitas pessoas me perguntam, mas eu vi na Tailândia que ela solta bolinhas pela vagina. Eu vi na Tailândia que ela fuma pela vagina. Realmente, o assoalho delas é maravilhoso, mas elas vêm numa cultura desde criança trabalhando esse assoalho pélvico. Nós, brasileiros, a gente não faz isso, a gente não trabalha o assoalho pélvico. Então, as pessoas imaginam e todo mundo me pergunta se eu sou... Não, você trabalha com pompoarismo? Trabalho, mas não é isso, a fisioterapia pélvica. Perfeito. Quer deixar algum recado? Gente, eu gostaria que vocês pudessem e conheçam o Instituto Débora Cristina. É um instituto muito sério e que ajuda muitas mulheres. E também, para vocês, se vocês quiserem saber mais algumas informações, me siga no Instagram também, o doutora Priscila _Físio. Querida, muito obrigada. Obrigada foi um prazer, foi uma aula, foi maravilhoso. E eu tenho certeza que quem está aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, também aprendeu muita coisa. E é nesse momento que nós encerramos esse episódio. Se você acha que fez sentido, que precisa e gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhar. E até o próximo.